Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Estamos aqui no laboratório de eletrônica do Debate Creator, eu e o Luke aqui. Não é, meu filho? Porque hoje nós vamos ter uma aula muito importante e, caso você não saiba, quando nós terminarmos essa sequência de aulas, você vai ser capaz de criar o seu próprio registrador para o seu computador feito na placa de simulação e vai ser capaz de integrar esses circuitos com clock. Então, se você ainda não está vendo as últimas aulas, na última aula nós fizemos um circuitinho muito legal, que é esse circuitinho aqui, onde nós, usando uma porta AND e uma porta NOT, nós conseguimos fazer um detector do clock, né? Esse aqui é o nosso circuitinho de clock, que nós já fizemos em outras aulas. Então ele está detectando aqui as transições do clock. Só que hoje, amigo escovador de bytes, nós vamos dar um passo além. Por que nós vamos dar um passo além? Porque esse circuito aqui é um circuito teoricamente caro, porque ele usa duas portas lógicas. Mas a gente não precisa necessariamente usar duas portas lógicas. Na última aula eu falei para você que você usando um resistor e um capacitor, você conseguiria atingir a mesma função desse circuito aqui. Então vamos aprender, amigo escovador de bytes. Hoje nós vamos aprender como montar esse circuito aqui de uma forma muito mais barata. Então vem comigo. Então, amigo escovador de bytes, o último circuito que nós examinamos foi esse aqui. E você lembra que o resultado desse circuito era uma pequena pausa para gerar um pulso muito rápido. Então, quando a gente olhava o gráfico desse cara aqui, o que ele fazia? Ele vinha aqui, quando a gente alimentava a corrente, ele botava 1 e 0 aqui. Então, ele dava um pulso rápido, mas logo na sequência entrava aqui o NOT com uma pequena pausa, e aí ele ficava por um período muito curto e já caía, gerando um pulso muito rápido aqui. Então, quando a gente colocava uma corrente nesse cara aqui, ó, a corrente vinha, dava um pulso e muito rapidamente caía, que é como se fosse um pulso do clock aqui, e isso sincronizado lá com o nosso circuitinho de clock. E foi isso que a gente fez na última aula. Agora, se a gente parar para pensar, se tudo que a gente precisa fazer é fazer gerar um pequeno pulso, a gente consegue isso com dois componentes básicos, com um capacitor e com um resistor. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então, pessoal, o que a gente vai montar aqui? Imagina que eu tenho um circuito aqui, e no meio desse circuito eu tenho um capacitor. Toda vez que você vê duas linhas paralelas assim, nós estamos falando de um capacitor. Então aqui nós temos um capacitor. Ok? E aí, vamos supor que logo na sequência desse capacitor, na linha do nosso circuito, nós colocamos aqui um resistor, e o resistor ele é dado por esse Zzinho aqui assim, e esse resistor está ligado lá no neutro, ou no ground, ou no, como você quiser chamar aí. Normalmente a gente representa o ground com essas três linhazinhas assim em sequência. E aqui o nosso circuito continua. Então, o que a gente está desenvolvendo aqui? Estamos desenvolvendo um circuito onde primeiro ele passa por esse capacitor aqui e na sequência nós temos um resistor que vai definir a velocidade com a qual esse capacitor vai ser descarregado para o ground. E por que isso aqui vai funcionar? Imagina que eu estou passando 0 volts aqui. Quando eu estou passando 0 volts aqui, não tem problema nenhum, né? Ele vai ficar baixo. Consequentemente, ele não vai carregar o capacitor. Consequentemente, o resultado final também vai ser um sinal baixo. Mas aí vamos supor que a gente sobe aqui e coloca 5 volts aqui. A gente subiu aqui a elétrica e aqui nesse ponto nós estamos passando 5 volts. O que vai acontecer? Num primeiro momento muito rápido, a corrente não flui, tá? A corrente não flui em fios, como a gente pode imaginar, mas é sempre uma boa analogia a gente usar como se a energia fluísse para a gente entender passo a passo. Então vamos supor que a corrente fluísse aqui, e aí muito rapidamente toda essa linha aqui receberia 5 volts por um período muito rápido. Então aqui ele ia dar uma subida. Só que aí, olha que interessante, como o capacitor, depois desse primeiro pancadão que ele recebeu aqui, ele vai começar a carregar,
Então, o que vai acontecer? A eletricidade ela vai parar aqui, como se o capacitor fosse uma barreira, e cada vez menos corrente vai fluir nessa direção. E o que fluir nessa direção vai ser descarregado para o ground num ritmo muito baixo. Então, o que vai acontecer? Apesar daqui estar entrando 5 volts altos, esses 5 volts altos vão ser usados para carregar o capacitor. E aí o capacitor, à medida que ele for carregando, ele vai começar a descarregar aqui para o ground no ritmo que foi definido por esse resistor aqui. Então o sinal que nós vamos ter vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ele vai ser uma parábola, ele não vai ser exatamente como é o sinal aqui, né? Vocês viram o sinal aqui, ele é um sinal mais quadradão, e aqui ele vai ser um sinal mais parabólico. Por quê? Porque o capacitor vai descarregar lentamente, né? Ou rapidamente, dependendo da combinação que você usar de capacitor e resistor, porque o que vai definir a velocidade com a qual isso aqui vai começar a descarregar vai ser a conta matemática do capacitor que você usou aqui com o resistor que você usou aqui. Mas no final, você vai ter um sinal muito parecido com esse aqui, que apesar de não ser exatamente igual a esse aqui, como isso aqui ocorre em velocidades muito rápidas, esse sinal aqui vai dar quase que a mesma coisa que esse sinal aqui, e isso aqui é mais que suficiente para a gente poder trabalhar o nosso detector de pulso que nós vamos usar. Então, meu amigo escovador de bytes, qual é a matemática que nós vamos usar aqui? Nós sabemos que para conseguir medir esse tamanho aqui, de quantos milissegundos vai ser esse gap aqui, que é o que nós queremos gerar usando um circuito como esse, nós temos que dimensionar o capacitor e nós temos que dimensionar o resistor. Quando a gente vai trabalhar com capacitores e resistores, a matemática que nós usamos aqui é o número do capacitor vezes o número do resistor. E aí nós temos que colocar em perspectiva aqui as ordens de grandeza, né? Nós vamos usar para esse mini projetinho que nós estamos fazendo aqui, um resistor, o nosso resistor aqui, esse resistor aqui, o resistor R, vai ser igual a 1K, ou seja, nós vamos ter 1024 de resistência aqui, ou 1000, né, no caso, né? K em eletrônica, normalmente a gente arredonda para 1000 ao invés de 1024. E aqui nós vamos ter um capacitor de 0,1 microfarad. E aí nós temos que entender o que é o nanofarad e o que é 1K. 1K a gente sabe que é igual a 10 elevado a 3. E a gente sabe isso porque 10 vezes 3 vai dar 1000 aqui. Então, a gente tem aqui um 10 elevado a 3 nesse 1K aqui, certo? Então, o valor do resistor R sendo 1K, isso significa que nós temos uma grandeza aqui de 10 elevado a 3. E aqui, o que é 1 nanofarad? 1 nanofarad é igual a 0,1 vezes 10 a menos 6. Então isso aqui é 0,1 vezes 10 a menos 6, certo? Isso é 0,1 microfarad. Então tá aqui, 0,1 vezes 10 a menos 6. Então esses são os valores que nós vamos trabalhar. Então vamos fazer uma equação aqui. Se eu tenho que multiplicar o valor do capacitor pelo valor do resistor, nós vamos ter aqui 0,1 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a 3. Se você fez matemática do segundo grau lá com a tia Cotinha, você sabe que quando a gente tem aqui potências de 10, a gente pode eliminar essas potências de 10. Então isso aqui é igual a 0,1 vezes... Se a gente tirar 3 de menos 6, a gente vai ter menos 3, né? Então a gente vai simplificar aqui os expoentes e a gente vai ter 10 a menos 3. O 10 a menos 3, se a gente olhar isso aqui, vai dar, na verdade, 0,1 microsegundos.
Então isso aqui, se nós usarmos esses valores aqui de 0,1 microfarad vezes 1K de 10 a 3, nós vamos ter 0,1 microsegundos. Considerando que 0,1 milissegundos é igual a, sei lá, 1/10 de milésimo de segundo, você pode imaginar que isso aqui vai ser praticamente instantâneo. Então, se a gente está dizendo que esse gap aqui que nós queremos estudar vai ser igual a 0,1 milissegundos, que significa 1/10 de milésimo de segundo, você vai ver que isso aqui vai ser praticamente instantâneo. Ou seja, como é praticamente instantâneo, não importa a forma que ele vai tomar. Contanto que os valores desses gaps sejam os mesmos, nós estamos bem. E para calcular o gap que você precisa, basta usar essa matemática aqui, que é uma matemática muito simples, que é o valor do capacitor vezes o valor do resistor. Então, meu amigo escovador de bytes, agora que você entende essa teoria aqui, nos falta voltar uma página aqui, dar uma olhada naquele nosso circuito de delete, que você já viu nas aulas anteriores. Não precisa se preocupar que eu vou linkar a montagem desse delete aí nos links da descrição. Você vai ver o vídeo, a gente montou isso aqui. E você lembra que o nosso queridíssimo delete, aqui ele tinha um sinal de enable, né? Só que a gente tem que substituir esse sinal de enable pelo sinal do clock. E para a gente substituir esse enable aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse circuito aqui, que pode ser desenhado desse jeito aqui, e vamos replicar ele aqui, só que dessa vez trocando naquela lógica do enable, que no caso é essa lógica aqui do enable. Nós vamos tirar essa lógica daqui e vamos colocar essa lógica aqui no lugar dela para que ela possa detectar o sinal de clock à medida que a gente for recebendo os pulsos de clock. Então vamos começar a desenhar um delete aqui. Você já lembra como é o delete, né? Você tem uma entrada aqui, D. Essa entrada D sobe aqui para duas saídas, uma invertida, um inversor aqui, e uma normal. E essas duas entradas elas vão em duas portas AND aqui. Então você lembra que nós temos uma porta AND aqui e uma porta AND aqui, certo? Essa primeira entrada não invertida, ela é uma das entradas aqui do AND. Essa porta invertida é outra entrada aqui desse AND aqui. E aí a gente precisa conectar as duas entradas AND aqui, para que a gente possa fazer o latching. E aqui é onde entraria o nosso sinal de enable. Só que não vai entrar mais um sinal de enable aqui. O que vai entrar aqui vai ser um resistor ligado ao ground, o nosso capacitor e o nosso sinal de clock, que agora não é mais enable, agora é um clock. E aqui as saídas comuns do nosso queridíssimo delete, que a gente já viu em aulas anteriores. Aqui a gente vai ter uma porta NOR. Aqui a gente vai ter outra porta NOR. Essa saída AND vai vir para cá, para uma das entradas do NOR. Essas entradas NOR aqui vão sair respectivamente das saídas, né? Então aqui nas portas NOR, a saída desse cara aqui vai ser o kill e vai estar ligado aqui. E a saída desse cara aqui vai ser o not kill. E a saída desse cara vai estar ligada aqui, certo? Então, como vocês podem ver, é idêntico ao nosso delete, com a diferença que agora nós estamos recebendo aqui um clock, um sinal de clock. Então aqui nós temos o clock, CLK de clock. Aqui nós temos o nosso capacitor. Aqui nós temos o nosso resistor ligado ao ground, substituindo aqui o sinal de enable. Aqui a gente tem o sinal de dado, o data. Aqui a gente tem um inversor que garante que nessa porta AND aqui vai entrar
o Not Data na primeira porta-end, que são as portas-end conectadas, e aqui o sinal de dados entrando nessa porta-end. Então, amiguinho escovador de bytes, para você que já seguiu as nossas aulas até aqui, você já tem esse circuito aqui montado praticamente. Você lembra que nas aulas anteriores nós montamos esse circuito aqui para você, né? E você, a essa altura do campeonato, você já deve ter esse circuito montado aí na sua casa. Eu vou linkar as aulas relativas ao circuito, e o circuito é esse aqui. E se você lembra da montagem desse circuito, amiguinho escovador de bytes, você também lembra que nós temos um botão aqui, que é o botão do sinal do Enable, que é esse botão aqui com perfil alto. Lembra que na época que eu montei, até falei, ó, esse botão aqui perfil alto é o botão do Enable. Então, amiguinho escovador de bytes, o que você tem que fazer é substituir esse botão do Enable aqui por essa lógica aqui que nós acabamos de desenhar aqui no nosso na nossa queridíssima teoria. Então essa é a teoria de hoje, amiguinho. Eu recomendo que você tente montar isso aqui na sua casa, para que você possa ter o exercício, né? Para você veja como é que a gente está pensando aqui, para ter certeza que você está acompanhando tudo direitinho. E dessa parte para cá do circuito, né? Dessa parte para cá do circuito, você já tem tudo montado em aulas anteriores, certo? Então o que você tem que fazer agora como exercício é tentar substituir esse botão de Enable aqui por essa lógica que nós tentamos explicar hoje, e eu espero que você tenha entendido aí, amiguinho escovador de bytes. Então vamos ver se a gente consegue fazer esse troço? Bora! Com isso, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Terminamos a nossa aula de hoje. Deixamos aí esse exercício de casa para você tentar fazer esse circuitinho ovo aí na sua casa. Não deixe passar essa oportunidade de aprendizado, porque toda vez que você tenta racionalizar aquilo que você aprendeu e colocar aquilo na forma prática, é a melhor forma de você descobrir se você entendeu ou não a teoria. Teoria sozinha não vale nada, tem que ter a aplicação da prática. Então tente aplicar os conhecimentos que você aprendeu hoje aí no circuito, que na próxima aula a gente vai montar o circuito e você vai poder validar se o circuito que você montou estava certo, se era aquilo mesmo que você deveria ter montado, ou se você errou, e aí você vai aprender a ter o circuito montado. Então, meus amigos escovadores de bytes, muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando o canal. Não se esqueça que logo vamos ter o nosso amigo Kazuhiro Inishi no Brasil, lá na nossa queridíssima MSX São Paulo. Então procure aí no Google, lá no MSX Brasil Oficial, porque já está no segundo lote de ingressos lá do nosso queridíssimo MSX São Paulo, para você poder levar o seu AP3, se você queira que o nosso queridíssimo Nishi dê o seu autógrafo, dê o seu jamegão lá, e encontrar a galera toda da retrocomputação, que vai estar lá, em especial os MSXeiros, vão estar lá em massa, com certeza, para conhecer o Kazuhiro Nishi. Então esteja lá também, provavelmente eu vou estar lá e você vai poder falar comigo também. Então agradecer aqui, mandar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui para a galera das laterais do vídeo, que são os nossos apoiadores. E um abraço muito especial para o nosso amigo Gilberto Vec Macedo, que é o nosso último escovador de bytes, que ingressou nas fileiras dos verdadeiros escovadores de bytes. Então vamos dar um grande abraço caloroso para ele e para todos os outros verdadeiros escovadores de bytes que assinam o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator. Um grande beijo e não se esqueça jamais de ser feliz. Até o próximo vídeo.